Olá, graça e paz, boa noite. Muito boa noite para você que já está conectado conosco nesta noite de segunda-feira. O primeiro podcast do Conselho de Pastores de Erechim, Compai. Eu já quero pedir para você compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe esta live, compartilhe conosco. E nós estamos aqui já vários irmãos, já vi pastores aqui conectados aqui conosco. Tem a Jane e Leandro dizendo graça e paz, boa noite a todos, boa noite. Também o pastor Volmir, graça e paz. Também a pastora Elisângela, graça e paz. Giovanni e Vanessa também, graça e paz. Éder, boa noite. O João está mandando um joinha. Também a Maria, já está conectada também. O Alex e a Marlene. Então, muito bem-vindos. Você pode ir compartilhando aí o máximo de pessoas que nós alcançarmos nesse projeto a qual nós estamos, é de Deus. E nós estamos aqui hoje, a gente vai bater um papo aqui antes de fazer a nossa introdução, com o pastor Daniel, também dá um boa noite aí para quem já está conectado. Boa noite, a paz do Senhor. Espero que seja um tempo bem especial para vocês e para nós aqui, Pastor Marcelo. Boa noite, pastor Daniel, pastor João. Boa noite, amigos, irmãos, pastores. É um prazer nós estarmos neste momento aqui falando sobre esse importante tema e porque juntos nós vamos aprendendo, Então, espero que seja muito proveitoso para vocês também, assim como tem sido para a gente que se preparou e queremos compartilhar algo contigo. Amém. Também a Carmen Teles também está aqui. Não tem som. Você que cortou o som? Tá ok? Dá uma olhadinha aí, cara. Então, se tá ok aí, de repente, seja no aparelho. Também a Flávia Machado, graça e paz. Também a Ademir, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Também aqui a Roseli, está dando um joinha. Isso, compartilhe nas suas redes sociais, para que possamos alcançar o máximo de pessoas possível. Este é o primeiro de muitos outros podcasts que nós vamos ter aqui nesse canal. Hoje nós estamos transmitindo apenas pelo Facebook, deu um probleminha na plataforma do YouTube, mas na próxima a gente quer também transmitir pelo YouTube. Tá bom? Então, Robson, missionário ali de Passo Fundo. O João? O Robson, Abraço, pastor Robson. Boa noite, está dizendo aqui, pastor Daniel. Aí, tá dando boa noite para o pastor. O João também está aqui, graça e paz, Deus no comando. É isso aí, João. Tamo junto aí. Tá? Também a Elisângela está chegando perfeitamente. Então, está aqui também o PSC Erechim. Boa noite, pastores, boa noite. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para que a nação seja feliz, os governantes também precisam governar conforme os princípios de Deus. Então, é isso que acredito que seja também o coração desse propósito de nós estarmos aqui. E nós estamos aqui hoje com dois pastores, aqui, o pastor Daniel Mioto, Samanta. O nome dela me bate. Corrige, pastor? Corrige. Desculpa aí. Casado com Samanta, pai de Pedro e Raquel. O pastor Daniel também é técnico em mecatrônica, possui formação em eletricidade predial, industrial e mecânico de manutenção. Também tecnólogo em gestão de produção industrial na Uninter, tecnólogo em marketing digital, também na Unopar, bacharel em teologia, Faculdade Batista Pioneira e pós-graduado em teologia pastoral. Também docente pelo Instituto Haggai, e tradutor, intérprete em Libras e mestre em Karatê. Mestre em Karatê, pastor? Também. Que até bacana. Isso eu fiz já. Que legal, cara. Inclusive, que bacana. Tem um projeto nos sábados pela manhã de Karatê para juniores e adolescentes, gratuito, uma parceria com a Academia Giants. Vou aproveitar e botar, já que eles têm uma parceria com a gente aí, se algum adolescente, junior das igrejas quiser participar, é gratuito mesmo, é projeto social, são bem-vindos. Maravilha. E também experiência como professor, 6 anos, e coordenador, professor, 2 anos coordenador no Senai, por 8 anos. Isso. Muito bom.
e também como pastor desde janeiro de 2017, né, foi pastor também em Santa Cruz e agora está em Erechim, né, onde pastorei a igreja PIB, primeira igreja batista em Erechim, e também aqui, né, da aula também, é um projeto também lá da igreja, como o senhor comentou, né? É a Associação Batista Social em Erechim, do qual também é o presidente. Então, pastor Daniel, muito bem-vindo a esse primeiro podcast, embora somos um corpo de pastores, né? Mas é uma honra para mim também poder estar aqui. Também está aqui conosco hoje o pastor Marcelo Pelicioli, 38 anos, casado com Ângela, pai da Isadora, Marcela, pai da Isadora Marcela, é isso, né? Isso. Isadora Marcela, de 15 anos, também do Isaac Felipe, também de 10 anos. Isso aí. Pastor da Igreja Batista Independente Vida Nova de Erechim, há praticamente 6 anos. 6 anos, pastor de Erechim. Quase 6, estamos fechando 6 anos de Erechim já. E também expandindo o trabalho, né? Isso aí. Congregação também ali em Erebango, Isso. é isso, né? Uhum. Erebango, e também Getúlio Vargas, é isso mesmo, né? Pastor Marcelo também é líder do setor Planalto e Norte do estado do Rio Grande do Sul, das igrejas batistas independentes e da União de Pastores Batistas Independentes. Também formado em bacharel em administração de empresas pela Unigran, bacharel em teologia pela Unicesumar e está em fase de conclusão da pós-graduação em psicologia e aconselhamento pastoral pela Unifil. Isso. Isso. E também em fase de conclusão do curso de corretor de imóveis, técnico de transações imobiliárias. Bem-vindo, pastor Marcelo. Obrigado. É um prazer estarmos juntos. E eu acabei que eu não me apresentei. Então se apresente. Pastor João Paulo, presidente do Compai Gestão 2022-2023. Né, estamos aqui para servir. E hoje nós temos aqui um tema muito peculiar, que é o cristão e a política. E como que surgiu, então, esse projeto ao qual nós estamos aqui hoje, dando início? Muitos pastores incomodados, eu acredito que até mesmo pelo Espírito de Deus, incomodados com o governo da nossa nação, do nosso estado, e aí, então decidiram assim tomar um posicionamento e contribuir para que o governo possa receber, quem sabe, uma reforma, uma transformação. A gente sabe que esse cenário político no Brasil e também no nosso estado e cidade, né, anda com vários setores delicados, né? E o intuito nosso é trazer esclarecimento, trazer norteamento com base nos princípios de Deus e nos temas que nós vamos abordar. E já vamos iniciar então, né, a gente já vai dar início. Eu acredito que você também já compartilhou, então compartilhe aí nas suas redes sociais. Este é o primeiro podcast do Conselho de Pastores de Erechim, Compai. Pastor Daniel, um cristão, ele pode se envolver com a política? Né, nós temos base bíblica para isso, porque dentro das igrejas, né, muitos falam, não, isso não é minha área, né? Isso não é meu chamado, vamos dizer assim. Sim. Dentro do meio cristão, criou-se um tabu, né, de que, na verdade, dentro da sociedade, né, de que religião, futebol e política não se discute. Só que não é bem assim, né? Tanto a pessoa que se envolve com futebol, com religião ou com política, todos eles se envolvem direto ou indiretamente com a política. Nós temos aí uma crise na política muito grande, não só no Brasil, no mundo. A corrupção é algo terrível, né, a nível de mundo, e o cristão acabou se omitindo do seu papel dentro disso. O que acontece? Nós temos vários textos bíblicos que vão nos falar a respeito de uma relação com a política, de uma relação com leis, com o Estado, de alguma forma. A gente tem o Antigo Testamento, que nos mostra uma teocracia, e a gente precisa separar o que é uma teocracia de uma democracia, né? Não dá para pegar os textos do Antigo Testamento e querer invocá-los para nós exigir que os nossos líderes políticos vivam da forma como nós temos as histórias do Antigo Testamento.
Porque são dois momentos diferentes. O próprio salmista, quando diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ele fala de algo maravilhoso que nós vamos viver na eternidade, quando Jesus voltar. Mas até que Jesus volte, a gente vive numa democracia e não numa teocracia. Então as regras são diferentes. Nós não podemos exigir do nosso governo que ele crie leis segundo a palavra de Deus, porque ele é um governo democrático e que governa para essa nação e não segundo a palavra de Deus e nem segundo os princípios de Deus. O que nós precisamos ter no nosso governo e nos articular para isso é termos representatividade, nós precisamos lutar por nossos direitos de liberdade e alguns outros, né? Então, se envolver com a política é impossível um cristão não se envolver com a política. Ele pode não querer saber de política e sofrer as consequências por causa disso, mas envolver-se com a política ele vai. Um texto que eu gosto muito da palavra de Deus, até certa vez em uma igreja, pastor, era a época de uma crise num dos governos passados, nós estávamos numa crise financeira muito grande, e eu trouxe o tema sobre a postura do cristão diante de tudo que estava acontecendo e convoquei a igreja a orar pelo governo da época, com base nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é 1 Timóteo 2, do 1 em diante, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu usei esse texto, expliquei da importância de orarmos pela conversão dos nossos líderes, pela sabedoria, pelo temor a Deus no coração deles, e no final os irmãos saíram do culto dizendo que eu era daquele partido que estava no governo e estava defendendo o partido atual. Então é difícil falar sobre política, mesmo que você nem saia da Bíblia dentro da igreja, porque às vezes as pessoas, dentro dessa construção que existe na sociedade de polarização, as pessoas acabam querendo colocar você em algum dos polos. Isso acontece dentro da teologia, né? A gente tem as famosas escolas de Armínio e de Calvino, que todo mundo tenta de que lado que você está, né? Tenta nos situar em algum dos lados. E na política a mesma coisa, você é de esquerda ou de direita. No futebol, você é do Grêmio ou é do Inter. E por aí vai, né? Dependendo do estado, né? O pessoal que vem de fora às vezes torce para outros times. Mas essa polarização é que dificulta um diálogo necessário, saudável a respeito da política, né? Então, se você vai me perguntar, tem base bíblica? Tem um monte. A gente pode apontar alguns caminhos, algumas coisas, mas eu diria que a principal, no meu ponto de vista, é essa, em relação à postura do cristão, em relação a tudo que está acontecendo, é orar. É orar, interceder por seus líderes. No caso eram reis, nós temos hoje presidentes, né? Orar pelos presidentes, orar pelos governadores, pelos deputados, pelos vereadores, pelos prefeitos, orar por aqueles que têm poder, para que eles exerçam isso com sabedoria, temor no coração, porque quando eles legislam da forma correta, nós não sofremos com esse problema aqui na ponta, né? A gente tem uma vida tranquila e pacífica, conforme o próprio texto nos orienta. Então, sim, nós devemos conversar mais sobre política, nós devemos entender a política, né? O pastor Marcelo tem, com certeza, muito para nos atualizar e nos informar a respeito de como que funciona a organização, a questão de eleições. Eu vejo ele um pouco mais envolvido com isso, tenho aprendido muito com ele, e isso é legal, quando a gente senta para aprender com quem sabe mais a respeito do assunto, e não quando a gente quer saber, tá, mas em que você vai votar? Em que eu tenho que votar? Não é essa pergunta que um cristão mesmo de igreja deve fazer para o seu pastor. É entender os princípios, é entender quais os parâmetros que ele deve seguir na hora de votar. Isso é mais importante do que saber em qual candidato especificamente, né? Mas a gente pode abrir um pouco mais o assunto, não quero dominar aí, mas depois a gente volta a falar mais um pouco. Sim. A Bíblia, como o pastor mesmo, né, o pastor Daniel disse ali, ela é recheada, né, sobre política, né? Política é a arte de governar. Então, às vezes a pessoa, porque não tem escrito política, vamos dizer assim, os mais leigos, né? Mas tudo que é governo civil na Bíblia é política, né? Exato. Então, mas pastor Marcelo, e um cristão pode se envolver, deve se envolver com política? Um pastor, um líder? Mas antes, vamos cortar um pouquinho. Queridos, eu quero convidar você de novo, novamente. Compartilhe nas suas redes sociais. Nós tivemos aqui alguns cortes aqui no áudio, mas graças a Deus voltou. Então, recompartilha novamente nas suas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, porque é um assunto muito importante, é um assunto extremamente urgente, esse que nós estamos começando a tratar aqui, né, hoje, o primeiro podcast
do COMPAI, Conselho de Pastores, né, de Erechim, de Igrejas Evangélicas de Erechim. Tá bom? Então, mais uma vez, muito bem-vindo você que está conectado aqui conosco. Né? É um prazer, uma alegria para nós termos esse tempo aqui de qualidade e esse tempo que com certeza vai trazer edificação, né, no governo, aonde for, cidade, estado. Pastor Marcelo. Bom, primeiro, são duas perguntas, né? Um cristão deve se envolver, né? E a outra é se tem base bíblica. A base bíblica, o pastor Daniel também já comentou nessa noite, que temos. É um texto que não se trata especificamente sobre política, mas a gente pode aprender e extrair o ensino que Jesus também respondeu aos questionadores, né? Que indagaram ele. E em tantas áreas, inclusive sobre a política, Mateus 22, 15 ao 22, quando os fariseus saíram para começar a planejar uma maneira de enredá-lo, né? Eu gosto muito dessa expressão, de enredá-lo nas suas próprias palavras. E como a gente também está, hoje em dia, né, cheio de pessoas tentando nos enredar nas nossas próprias palavras. E ainda mais nesse tema e nesse tempo que a gente está vivendo, neste ano específico, que é um ano eleitoral também. Então, nós sabemos que Jesus pergou e fez uma outra pergunta, e fez as pessoas refletirem. De quem que é? Era referente ao imposto, né? De quem que é essa moeda? De quem que é essa esfinge, essa face? É de César. Então, Jesus ensinou dizendo, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, base bíblica, eu creio que nós, fazendo uma boa exegese, uma boa hermenêutica, nós vamos encontrar alguns ensinamentos que o cristão está no meio de um governo político. E não tem como nós cruzar os braços, né? Então, vou pular um pouco alguns outros textos, né, para nós ganhar um pouco de tempo. E quero pensar agora na outra pergunta. Se o cristão deve se envolver. Então, primeiro de tudo, antes de responder, eu preciso também fazer uma boa interpretação agora bíblica, mas também uma boa interpretação da Constituição, né? Aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, aonde nós estamos. Então, tem muita gente discutindo uma coisa e querendo, às vezes, ser doutor e mestre, sem saber, talvez, o beabá do que é aquilo que nós precisamos saber. Então, nós precisamos entender a Constituição. Em primeiro lugar, a Constituição, no artigo 14, diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todas as pessoas. Aí continua dizendo o parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são, primeiro, obrigatório para maiores de 18 anos, e facultativo para analfabetos, pessoas de 16 e 17 anos, e para maiores de 60. Então, eu entendo que perante a Constituição, a grande maioria da população brasileira não pode ficar fora da discussão política. Afinal de contas, o voto é obrigatório, não é verdade? Verdade. E é assim que os governantes são eleitos de 2 em 2 anos. Então eu respondo a pergunta dizendo que é impossível um cristão nunca se envolver com a política. É impossível, porque nós temos uma obrigação perante a Constituição do país onde vivemos. Pois em determinado momento, todos nós seremos obrigados a votar em alguém. E votando em alguém, nós já estamos envolvidos com a política, de uma forma ou de outra. Então o cristão deve sim se envolver. E ele precisa saber se envolver de uma maneira correta. Se a Constituição nos obriga a votar, precisamos saber agora em quem votar. E isso já é se envolver agora com política. Então, nós depois vamos falar aí sobre política e politicagem, mas essas duas perguntas eu respondo. A base bíblica nós vamos ver sim um princípio diferente, como o pastor Daniel falou de governo, né? Também nós vamos ver ensinos do Novo Testamento sobre como o cristão se portar ou se comportar também perante os governos instituídos. E também nós aprendemos um pouco sobre a Constituição do nosso país, que também ela nos obriga a nos envolvermos na política, né? Exato. Então o cristão deve se envolver. Não tem escape. E não tem como, né? Ele pode não estar consciente que está no meio, né, pastor Daniel? Porque é impossível, né? Não se envolver com o governo. E hoje é a população que vai escolher, né, os governantes, né?
Então, exatamente. Sabe que infelizmente eu vejo que dentro das igrejas, dentro da maioria das não vou generalizar porque não são todos, né? Mas o que a gente encontra às vezes é pessoas compartilhando manchetes, né? As pessoas compartilham a manchete, mas não mergulham na notícia para entender o que está por trás. E nesse viver de manchete, né? Parece jogador de vôlei, né? Não, brincadeira. Mas a pessoa vai vivendo de manchete em manchete e vai se absorvendo essas informações e bate boca. E discute sem conhecer, sem discernir, né? E isso é um problema. Hoje, dentro das igrejas, o que eu mais encontro são pessoas discutindo política mais partidarista, discutindo a respeito de novo, a polarização. E não discutindo política, realmente, né? A maioria das pessoas não entende como funciona a eleição de vereadores. Se você chegar para a tua igreja e perguntar quantos aqui entendem por que às vezes um vereador ganha mais voto e não entra, e o outro ganha menos voto e entra, eles ficam assim, pois é, não sei. É um negócio meio estranho, né? Que o outro ganhou 15 mil, o outro ganhou 12, e o cara entrou com 12, com 15 não entrou. Né? As coisas, dependendo do tamanho da população da cidade, lógico. As pessoas não entendem nem como funciona o mecanismo de eleição, mas vão para a rua com bandeira, discutem nas redes sociais, brigam, se atacam, aí perdem, aí sim, saem da base bíblica do amor ao próximo e da oração intercessória para que os governantes se convertam e vão para um outro lado que é complicadíssimo. Se você pega alguém que odeia o Bolsonaro, por exemplo, está no governo, e pergunta para ele, você tem orado pelo Bolsonaro para ele ser trabalhado por Deus? Dificilmente a pessoa vai dizer que sim. Pega alguém que odeia o Lula, vai perguntar, você intercedia pelo Lula quando ele estava no governo? A pessoa dificilmente vai dizer que sim. As pessoas, elas querem adaptar algumas coisas da vida do cristão, e a principal, que é a oração intercessória para que haja conversão, para que haja um governo de paz, e a gente viva uma vida tranquila e pacífica, ele esquece. Que essa é a principal postura do cristão em relação a isso. Lógico, não é a única, né? Como eu estou dizendo, precisa conhecer, precisa entender, para poder não jogar o voto fora, mas usar esse voto com sabedoria e de uma forma que realmente abençoe a sua comunidade ou a sua nação, né? Então, esses são os desafios que eu vejo assim dentro do debate sobre o cristão e a política dentro das igrejas. Falta de conhecimento, falta de conversar sobre isso, por causa do tabu. Não, política não se discute, né? Aí a gente causa um monte de outros problemas, né? A gente precisa conversar mais sobre isso. É por isso que a gente está aqui, a gente quer conversar. Não está aqui os doutores em ciências políticas, nem nada assim. São pastores que se interessam pelo tema e se interessam por alimentar as pessoas com informações que vão trazer consciência clara na hora de eleger os seus candidatos. Porque o nosso intuito é realmente isso, né? É gerar edificação, conhecimento. Mas eu ouvindo vocês dois, uma coisa que tem permeado muito é a falta de conhecimento e interesse, né? Pelo assunto. É política? Não quero nem saber. Não quero. E isso, com certeza, depois, né, mais na frente, vai vir a consequência da falta de conhecimento, né, e interesse pelo governo. E pelo menos assim, né, pastor Daniel, pastor Marcelo, o seu papel. Eu não vou estar como um vereador, como um deputado. Mas tem várias áreas em que podemos contribuir, né? Com certeza. Como o senhor disse, oração. É muito importante, pastor Daniel, essa fala. Não só essa, claro, né, pastor? Mas essa ênfase, né, que é um dos papéis porque como nossos. reclama, aponta, mas acaba que vai olhar para si, ver se está fazendo o papel. Vai ver, não está fazendo nada. E a gente sempre ouve esse ditado: se cada um fizer a sua parte, como um todo, o Brasil vai crescer e as áreas de esfera de influência que a gente está vai avançar. E assim por diante. Então, pastor Daniel? Sabe, eu lembrei de uma história que eu vi agora, ontem, acho que foi anteontem, o pastor Martin Landenberg, não sei se vai nos ouvir, mas ele contou uma história, e disse que um pastor foi convidado para pregar lá nos Estados Unidos. E aí era um contexto numa época de guerra, em que os Estados Unidos estavam em guerra, não lembro com qual país era. E então estava um contexto muito forte, assim, de inquietação, de incômodo, né, e um desejo grande de que os Estados Unidos vencesse aquela guerra, aquela disputa, né? E aí o pastor, no meio da sua pregação, ele pergunta: quantos de vocês estão orando para que os Estados Unidos vençam essa guerra? E aí todos levantaram a mão unanimemente, né? E aí ele disse: ok, agora eu quero saber quantos de vocês estão orando pela nação que está em guerra contra vocês. E aí foi uma meia dúzia que levantou a mão. Ele disse: interessante,
vocês estão sendo mais americanos do que cristãos. Vocês estão colocando à frente da pátria celestial de vocês a pátria terrena. Isso é um problema, né, que vocês precisam consertar. E, logicamente, esse pastor não foi convidado para voltar lá nos Estados Unidos para pregar nunca mais. Mas eu vejo isso acontecendo, né, gostei muito de ouvir essa história, porque eu vejo isso acontecendo dentro da nossa política. Antes das pessoas se preocuparem com a pátria celestial, com o reino de Deus, com a oração intercessória, com a conversão das pessoas, elas estão preocupadas, às vezes, com os ganhos que elas podem ter ou não, dentro da questão política, dentro se fulano ganhar, se fulano perder, o que eu ganho com isso, o que a minha igreja ganha com isso, e isso gera a politicagem, que daí a gente vai ter que entrar nesse assunto para explicar a diferença. Eu passo para o pastor Marcelo, né, eu passo para ti, se tu quiser, alguém para explicar essa área aí, que é uma área interessante, precisa distinguir as duas coisas, né? Então, a primeira pergunta, então, né, respondida. Então, o cristão ele deve se envolver com a política, e ele pode estar de uma forma inconsciente, né, pensando que não está envolvido, mas não tem como. Nós estamos envolvidos com o governo, porque política é arte e a ciência de governar. Então, falou que é governo, é política, né? Então, você deve. E o nosso intuito, queridos, assim como nós pastores, né, a gente sentiu muito forte isso, de se posicionar, quem sabe, de uma forma como nós não estávamos nos posicionando, concernente ao governo, é que nós criamos essa série de podcasts que vai ter. É justamente para ativar, quem sabe, a sua consciência concernente ao governo da nossa nação, ao governo do nosso estado, e nós, no mês de outubro, nós vamos poder dar, né, a nossa parcela, vamos votar e que venhamos ter sabedoria de Deus, né, para poder votar, analisar os candidatos, enfim, mas isso é um assunto para mais, né? Mas então, vamos à segunda pergunta, né? Segunda pergunta. E dessa segunda pergunta aqui vai emergir muitas coisas tristes que a gente vê no meio hoje, né? Na época de campanha e tudo mais. E nós costumamos a ouvir esses dois termos, né? Política e politicagem. Então, que diferença, pastor Daniel? Há uma diferença? Creio que não é a mesma coisa, né? Não é. Política e politicagem. Talvez muitos estejam olhando, então, né, pela politicagem, em vez de, pela politicagem eu não quero saber da política. Mas qual que é a diferença, pastor Daniel, entre as duas? Ok. Política, que você já definiu bem, é a arte de governar. Então, a gente tem isso até dentro da igreja, né? A nossa igreja lá, por exemplo, a primeira igreja batista, pioneira, ela trabalha com um sistema democrático. Nós temos um presidente e ele tem que ter de jogo político, né? De habilidades políticas, não de jogo, né? Ele tem que ter habilidade política porque ele precisa ter a arte de governar, ele precisa conduzir as coisas. E isso vai ampliando, né? Ele governa uma igreja com 200 membros, o nosso prefeito com uma cidade com mais de 100 mil habitantes, e isso vai expandindo, né? Então, a arte de governar. Agora, o que é a politicagem? É aquela questão da troca de favores, né? E, infelizmente, a gente encontra isso desde o Grêmio Estudantil na escola, né? Vota em mim que eu te pago uma merenda no recreio, ou alguma coisa assim. Às vezes, dentro da igreja, na hora de eleger os cargos da igreja, vai ter gente que deseja, eu sempre tenho medo daqueles que desejam os cargos dentro da igreja, eu gosto daqueles que são eleitos e não queriam estar lá. Eles normalmente fazem um bom trabalho, né? Mas, lógico, a gente olha por habilidade, por capacidade. E dentro de um jogo maior, a gente tem essa troca, né? Por exemplo, vai ter gente que vende seu voto por um asfalto na sua rua, um bairro inteiro vende seu voto. Não, vamos votar no tal vereador porque ele vai asfaltar a nossa rua, ele prometeu. Ele deveria fazer isso não porque você votou nele, ele deveria fazer isso porque ele está lá para legislar e para organizar as leis orgânicas do município, definir e redigir leis que favoreçam a comunidade, e ele naturalmente deveria defender a comunidade toda, não só o teu bairro, né? Quando você vota em alguém para ele abençoar o teu bairro, para ele te ajudar, você está entrando na politicagem, você está entrando numa política de troca. E às vezes a gente faz isso como igreja também. E aí agora vamos mexer no nosso, né? No que a gente tem dentro das nossas igrejas. Às vezes a gente quer eleger alguém que vai nos ajudar como comunidade de fé. Não, vamos votar no fulano porque daí a gente tem uma voz lá dentro para nos ajudar, para conseguir algumas coisas para a nossa igreja. Isso é politicagem.
Porque não é esse o intuito de colocar um legislador no governo ou um líder político, né? Quando você tem um intuito de uma troca, você está jogando o jogo das trocas, né? Isso está tão natural para a gente que eu acredito que a gente nem perceba que faz isso. Nem tem a consciência que muitas vezes a gente está fazendo esse jogo de trocas, né? Quando a gente deveria olhar para a condição de um político, do meu ponto de vista, e olhar o quanto ele tem capacidade para governar. O quanto ele realmente vai ter capacidade, postura ética, coerente para governar. E aí, para falar disso, a gente teria que entrar um pouquinho, né? E aí eu quero até mostrar aqui um livrinho pequenininho, ó. Vamos até ver quantas páginas tem. Bem pequenininho. 60 páginas, coisa pouca. C.S. Sproul, qual é a relação entre a igreja e o Estado, né? E aqui ele vai falar umas coisas bem interessantes. Por exemplo, que o Estado tem o dever de defender a nossa liberdade, de defender o nosso direito à vida e o nosso direito à propriedade privada. Interessante esse assunto, porque nós estamos com governos que, quando a gente fala em comunismo e socialismo, a gente está falando em compartilhamento de tudo, em um Estado grande, onde tudo é de todos. E, na verdade, dentro de uma das missões do governo é defender a nossa liberdade e defender a nosso direito à propriedade privada, que é nossa. E como que ele faz isso? Com as leis. Então, assim, é um assunto meio delicado, e agora vou precisar de um pouquinho de tempo para abrir um pouquinho isso, mas, assim, vamos dar um exemplo. Nós precisamos ter o direito de liberdade. Sem a liberdade, a gente não pode nem evangelizar, para nós cristãos, né? Vamos pensar em nós cristãos. A gente não pode pregar o evangelho, a gente não vai poder ir, a gente não pode se comunicar, a gente não poderia fazer um podcast desses, né? Outro dia o governo, eu vou citar agora o candidato a governo, o Lula, falou em regular as redes sociais, regular a comunicação. Isso é terrível. A palavra regular é uma palavra bonita para começar a cortar e dizer o que pode e o que não pode circular nas redes sociais. E isso é um problema, porque ele tira a nossa liberdade. Agora, a gente é 100% livre? Nunca vai ser. Não é uma liberdade irrestrita. Quer ver um exemplo? Eu não tenho liberdade para te matar, por exemplo. Essa minha liberdade ela é restringida por leis. Cada lei que é criada, ela cria uma restrição a uma liberdade que eu teria se ela fosse restrita. Então, todas as leis criadas no município, no estado ou no país, elas, naturalmente, restringem uma certa liberdade de alguém ou de um grupo. Isso é importante. Por isso que cada lei que é criada, e quem que cria as leis? Os legisladores. E quem são eles? Os vereadores, os deputados, os parlamentares. Então, cada lei que é criada, ou ela amplia a minha liberdade, ou ela restringe a minha liberdade, mas ela precisa ser criada sempre com uma clareza de manter uma liberdade, né, saudável. Essa é uma boa palavra, para que a gente continue, pelo menos, com o direito de expressão, com o direito de livre expressão, né? O direito a praticar a religião que eu quiser, né? Então, a gente não pode colocar uma pessoa lá simplesmente porque sozinha, para começar, ela não faz lei, né? Se a gente coloca um vereador cristão na Câmara de Vereadores, quantos tem aqui em Erechim? Santa Cruz era 15, aqui é? 17. 17. Né? 17 vereadores. Um vereador não faz verão lá, não. Ele pode escrever um projeto de lei, se os outros vetar, não entra, não acontece nada. Um prefeito não faz verão sozinho. Se ele escrever um projeto dele, fizer isso com o Bolsonaro agora, né, no âmbito maior. Passa um projeto de lei, o Bolsonaro diz, eu aprovo. Aí chega lá, não, nós reprovamos. Volta para ele tenta empurrar, e os caras vetam e acabou. Ele não tem o poder de fazer. Ele pode escrever, mas não pode obrigar a cumpra-se, né? Então, existe todo um mecanismo político e ele é todo voltado a criar leis. E se a gente olhar para um governador, para um líder político, só com essa ideia de o que ele pode me dar em troca, e esquecer que ele precisa ter esse cuidado amplo, inclusive de denunciar essas coisas quando ele vê problema, aí a gente, com o tempo, vai se perdendo. Vão criando um monte de leis, vão restringindo um monte de liberdade, e quando vê, a gente está enredado e não percebeu, e aí a coisa fica complicada. Então, a política ela é muito mais ampla do que a gente imagina e a politicagem é muito mais normal do que a gente gostaria. E isso é um problema. E a gente precisa atentar a isso e entender isso para poder observar os candidatos e aí sim colocar o nosso voto de forma que realmente gere alguma coisa. Mas eu sei que o pastor Marcelo tem mais a contribuir com isso também. Isso daí.
Pastor Marcelo, antes do Pastor Marcelo, nós temos aqui algumas interações aqui. Eu não sei se o meu bate-papo aqui está travado, mas temos aqui também o Ricardo Monteiro, lá de São Leopoldo. O Ricardo foi meu professor ali no curso teológico em São Leopoldo. Meu Ricardo, um abraço, querido. E ele está conosco online aqui, a igreja precisa acordar. Verdade, irmão Ricardo. Também a Maria está dizendo aqui, parabéns aos pastores que se dispuseram a nos explicar, cristão. E a política, devemos nos envolver na política, sem esquecer que somos cristãos. Glória a Deus por essa vitória. Também o Alex aqui dizendo, o que um cristão deve levar em conta sobre as promessas do governo? O que é de importância para a igreja? Uma pergunta que ele fez, né? Vou tentar responder depois. Sim, depois a gente tenta, quer responder agora? Da minha depois, parte, né? Depois, vamos seguimos deixar a para o nossa final. Isso, depois a gente vai proposta. voltar algumas, senão depois vai sair da linha aqui. Queridos, esse é o primeiro podcast do Conselho de Pastores aqui de Erechim Compai. Hoje nós estamos aqui com o pastor Daniel e também com o pastor Marcelo. São pastores que são membros, assim como eu também, do Compai. E para nós é uma alegria ter você conectado conosco. E você também que está compartilhando nas suas redes sociais, nos grupos, você também está contribuindo com esse propósito. Esse propósito que tende a trazer clareza, esclarecimento e norteamento conselhente ao governo da nossa cidade, nosso estado e nossa nação. E esse ano é um ano decisivo, né? Porque muitas coisas têm vindo para... Se nós, eleitores, a população não acordar, o Brasil pode tomar um rumo complicado. Pastor Marcelo, diferença entre política e politicagem? Na verdade, se você perguntar se tem diferença, se tem diferença, nós vamos dizer que tem muito, né? São antagônicos, é um abismo entre um e outro, ou entre uma palavra e outra, entre uma definição e outra. A política, ela surgiu, ela vem lá do grego ainda, do tempo dos gregos, quando algo relacionado a um grupo social, algo que tem a ver com algum tipo de organização, direção, administração de nação ou de Estado. Então, isso faz parte. Aí nós estamos vendo uma definição do que você pode procurar até na internet, que você vai encontrar daqui a um pouco uma boa definição da palavra política. Também está relacionado não só aos assuntos internos da nação, mas também externos. Tem a política interna, que é a política de administrar a nação, mas também as políticas externas. E vamos pegar um exemplo nosso. Nós temos a política interna nossa. Eu, a minha esposa e os meus filhos, nós temos uma política interna lá em casa, que é resolver os conflitos, entrar nos pontos comuns como família. Mas tem a política externa, que é a política com os vizinhos agora. Entende? Então, é manter os bons modos, os bons costumes, é a gente aprender a conviver, saber até onde vai nosso direito, até onde vem o direito dele. Então, isso é política. A gente sabe se relacionar com outras pessoas, tanto internamente quanto externamente. Nos regimes democráticos, que é o nosso caso no Brasil, a ciência política é a atividade dos cidadãos, e não apenas de um grupo de pessoas, ou de um único líder ou ditador, né? Mas sim são cidadãos que se ocupam com assuntos públicos e com o voto e com também a militância. Nós temos essa liberdade. Sabemos que em outros lugares não é de pai para filho, né? Nós temos o império, por exemplo, é diferente, regimes ditatoriais também é diferente, e assim por diante. A palavra, ela vem lá dos termos gregos e dos tempos gregos, estavam relacionados a uma cidade, que era a cidade de polis, que era a cidade-estado. Por isso que vem, então, a palavra vai ser derivando, vai para politique e depois politikos, e por último acaba ficando em políticos, que vem do latim. E aí fica depois, a França acaba aderindo, né, em 1245, politique, como a ciência dos estados, como a ciência de se dar bem, ou melhor, de gerir conflitos entre estados e povos. Então, portanto, vemos que a política é praticada por todas as pessoas de uma forma ou de outra, por todos nós.
E quem não pratica, certamente, ou da maneira correta a política, certamente vai arrumar algum tipo de guerra, né? Vai arrumar algum tipo de conflito. Ou daqui um pouco vai arrumar um conflito e uma pendenga, né, com o vizinho, que não respeitou a cerca, a divisa. Né? Vai arrumar daqui um pouco conflito ou uma pendenga com a esposa, com o marido, com os pais e assim por diante. Por quê? Porque não soube se relacionar de uma maneira política saudável. Aí eu vou para a definição da politicagem. A politicagem ela é uma política, vamos dizer assim, né? Exercida para satisfazer interesses pessoais. E é isso que nós acabamos já ouvindo pelo pastor Daniel. E de outras palavras, é exatamente isso. Então, eu vou fazer isso, mas em prol dos meus próprios interesses. Não é no interesse do coletivo, mas sim do individual ou talvez de um pequeno grupo que está me cercando. Então, esta também politicagem, ela é definida pela troca de favores particulares em benefício próprio. E aí também é aquilo que nós já falamos um pouco aqui. Essa politicagem, né, ela é uma política mesquinha, né, uma política rasa, relé, coisa assim que muito suja, muito baixa. Então, ela está sempre pautada nos interesses pessoais. E a politicagem também, ela faz parte de um grupo político ou de um político, né, que está então defendendo apenas os seus interesses próprios. Amém? Desafio, né? Desafio. Então, assim, hoje, né? Hoje, falando de hoje, há mais politicagem do que política. Muito mais. Olhando, observando os relacionamentos políticos, a gente vê que, na verdade, o povo, de certa forma, vive com naturalidade a politicagem dentro das suas relações naturais, até com pequenos favores, pequenas trocas, né? A pessoa faz um favor se ela ganhar uma coisa em troca. O vendedor faz isso, o comprador faz isso. Vamos pegar num sistema menor, né? Numa empresa onde você é um comprador. Você compra para a empresa. O que os vendedores fazem para te conquistar a comprar com eles? Eles te enchem de presente. E esses agrados por fora para você comprar dele ou daquele, dentro de uma empresa privada, não estou falando de pública, já é uma politicagem. Já é um bem pessoal para mim, e aí eu inclino a compra daquele produto para aquele cliente porque ele está me dando algum benefício. Assim, eu fico pasmo conforme eu vou ouvindo as histórias, né? Certa vez eu ouvi uma história de síndico de prédio, né? Talvez você mora num prédio, talvez o pastor Marcelo, eu moro num prédio, mas graças a Deus é só 3 pessoas no prédio, é tudo tranquilo, né? Mas assim, o síndico do prédio, na hora de negociar com qual empresa vai fazer a reforma, a pintura, os caras já vinham com a gorjeta por fora para pegar aquela empresa, porque propina. Eu faço isso com todos, a propina. E aí o síndico pegava com aquela... Porque todo mundo ia pagar, ele não ia pagar sozinho, todo mundo ia pagar, ele ia ganhar dinheiro, então o síndico aproveitava e ganhava um lucro em cima de todo mundo do prédio. Então você que mora em prédio, fica atento às assembleias do teu condomínio, quem é o teu síndico, desde o teu síndico do prédio até o teu líder político local ou nacional. Você precisa conhecer as pessoas, você precisa saber os princípios, os valores, a que eles se apegam para governar, o que rege a vida deles, se é quem está vendo ou se é o Deus que tudo vê. E aí vem uma diferença, né? Se nós tivermos líderes cristãos lá na frente, mas com capacidade, não é botar um cara só porque ele é crente, Sim. que isso para mim é um problema, né? Porque daí a gente vai estar pensando, não, vamos pegar um cara que é crente para nos ajudar. Pronto, virou politicagem, perdemos o passo. Agora, não, vamos colocar alguém que nos represente, que tenha consciência, que tenha sabedoria e que respeite, que tema o Senhor. É por isso que nós devemos orar por aqueles que estão lá. Então, por que a gente não pode colocar alguém que já tem esse temor, mas que também tem todo o resto da bagagem? Isso é importante. Não dá para botar simplesmente a pessoa porque é crente, mas seria legal ter alguém que também confessa a Jesus, além de ter toda a capacidade. E assim, se um dia você chegar minha dica, né, chegar num candidato a algum cargo público, você tiver acesso e dizer, tá, e o que você vai fazer pela nossa igreja? E o cara te prometer alguma coisa, esse é um cara para não votar. Porque ele já está negociando na politicagem contigo, está errado.
Se ele te responder de forma firme, assim, olha, eu não prometo ajudar a tua igreja, mas eu estou lá e quero estar lá para ajudar toda a nossa nação, ou toda a nossa cidade, ou toda a nossa comunidade, e se você tiver demandas da comunidade, me traga que eu vou fazer de tudo para te ajudar, esse é um cara sério. Esse é um cara que é melhor você indicar esse do que alguém que te prometa alguma coisa para a tua igreja. Já respondendo o Edgar, não, qual foi o camarada aqui que fez uma pergunta, né? O Alex. O que um cristão deve levar em conta sobre as promessas do governo e o que é a importância e de que importância para a igreja? Eu acho que se ele não levar em conta, se ele levar em conta o que ele pode fazer para mim, é um problema. Leve em conta o que ele pode fazer pela tua comunidade. E eu só queria encerrar ainda dando até uma dica para nós, agora pastores, os líderes, aqueles representantes das comunidades. Se você vai até um prefeito, se você vai até um vereador com alguma pauta, não vai com pauta pessoal da tua igreja. Vai com pauta para a tua comunidade geral. Vai em defesa das pessoas da cidade que estão passando alguma necessidade. Porque se você for com uma pauta pessoal só para a sua igreja, só para o teu grupo, você está de alguma forma querendo favor. Exceto se for algo que realmente abençoe todos os cristãos. Por exemplo, se os caras começar a impedir a gente de evangelizar na rua, eu não vou fazer, né? Depois a gente pode ler Romanos 13 e explicar por que eu não obedeceria uma lei dessas. Né? Mas outra, eu vou lutar para que todos os que têm qualquer tipo de religião possam se expressar na rua. Não é para que os cristãos possam se expressar na rua, é para que todos que têm qualquer tipo de religião tenham o direito de falar sobre a sua religião na rua. É nesse sentido que é a diferença entre política e politicagem nas esferas, né? Ah, mas, pastor, nós deveríamos defender mais os cristãos. Não, a gente vai acabar defendendo junto, mas a gente tem que entender que é um coletivo, né? Não sei se falei alguma bobagem, me corrija, por favor. Não, por mais que talvez as pessoas que a gente fala que não gostam de política, na maioria delas, talvez elas não gostem da politicagem, e elas confundem com a política. Né? Então, para isso que nós precisamos amadurecer. Jesus já falava isso há quantos mil anos atrás, né? Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Nós talvez estamos errando por não conhecer as Escrituras do nosso país, a Constituição da nossa nação. Quando conhecemos, nós vamos aprender muitas coisas e temos várias outras coisas ainda na sequência aí para citar artigos que nos defendem, mas também que vai defender outros credos, outras pessoas que creem diferente. Por quê? Porque nós vamos falar ainda sobre o Estado, se é laico, se não é laico ainda, e assim por diante, né? Isso. Então, pastor Marcelo, pastor Daniel, por trás, muitos têm olhado a politicagem, eu tenho notado, né? Ouvindo vocês falar aqui, muitos têm olhado a politicagem e dito assim, não vou me envolver. E acaba que a política, que realmente é a política é saudável. Saudável. A política, necessária. Ela é bíblica. A política, ela é bem colocada, necessária e precisa mesmo. Então, se você tem olhado a politicagem, saiba que a politicagem, ela não vem de princípios saudáveis, né? O pastor Marcelo citou muito bem que ela está envolvida a suprir um desejo, né? Algo pessoal, não coletivo da comunidade, né? Também, conectado conosco, o Felipe Cardoso, aqui lá de Araxá, Minas Gerais. Está conectadinho. Um abraço, Felipe. Alegria a gente poder estar aí. Erichinense? Está lá trabalhando, Daqui uns dias está aí com a gente. Maravilha. Também o pastor Edgar, que também é membro do Compai. Né? O pastor Edgar Radesc está aqui. Sem dúvida, o cristão precisa estar envolvido nessa tomada de decisão. Né? E o pastor Edgar vai estar no próximo podcast. O pastor Edgar e o pastor Volmir. Nós vamos marcar, vamos estar aí compartilhando nas redes sociais, né, para que você possa estar ligado. Hoje teve um pequeno probleminha, pedimos desculpas aí no áudio, mas graças a Deus já normalizou e assim nós vamos avançando. Também aqui o Roberto dizendo assim, vejo aqui na minha cidade que há pouca participação das pessoas nas reuniões da Câmara, principalmente de cristãos. Um dia a gente comentou sobre isso, né? Sobre a importância e o peso que se dá em participar, né, das reuniões, das votações nas câmeras, né? É isso aí. Porque se a gente está lá e se posiciona, é diferente, muda o cenário. Infelizmente, né, eu vejo na nossa cidade, as sessões têm sido feitas à tarde, enquanto a grande maioria das pessoas estão trabalhando, né?
Então, assim, isso Olha o também é jogo, uma né? crítica, né? É uma crítica aqui já para nossos vereadores aí da nossa cidade, para a Câmara de Vereadores, né? O legislativo da nossa cidade, porque é muito difícil as pessoas participarem. Então, assim, eu acho que seria extremamente importante mudar para um turno à noite e dar possibilidade para quem quisesse ir lá participar das votações, das sessões, que se assim a comunidade teria mais oportunidade, né? O melhor horário, o mais aberto possível, né? Ainda que a câmera aqui ainda pelo menos dá para assistir online, né? Mas aí você acompanha e não interage, né? E o vereador que está lá definindo as coisas, ele também não sente... Votou e já era, não né? sente pressão alguma, você não Exato. consegue nem criar aquela pressão de pessoas lá reunidas assistindo, né? Mas é realmente um desafio, assim, né? E a falta de interesse. E eu voltaria aí nesse sentido um pouquinho para a educação, né? A gente às vezes aprende tantas coisas que não ajudam em nada na nossa vida, mas uma das coisas que não se aprende na escola é a educação financeira. A gente sai analfabeto financeiro, de administração financeira, de certa forma, meio analfabeto, não dá para dizer 100%, que a gente aprende matemática, né? Brincadeiras à parte, mas não é explicado com clareza essa questão de investimentos, de possibilidades, de organização, administração de recursos e também a nossa Constituição. A gente aprende quase nada de lei brasileira, quase nada sobre a política e sobre os órgãos governamentais. É muito fraquíssimo, né? Então, eu não sei se isso é intencional ou não, mas é uma realidade. É uma realidade. Nem vamos entrar no assunto se é intencional ou não, né? Dá mais um podcast, né? Dá mais um podcast. E também aqui a Samanta dizendo aqui, precisamos ser sábios e analisar o que apoia a palavra de Deus, que é o nosso maior manual de governo. Aí também o Roberto respondeu ela aqui, precisamos ser sábios e analisar o que apoia a palavra de Deus. Tá, acho que é uma resposta Bem aqui, isso, né? a resposta bem dele isso, foi bem né? isso. É isso mesmo, bem isso aqui. O meu bate-papo aqui tem mais? Tem mais tem uma aqui? pergunta aí do Daniel, acho que podemos falar no final, é sobre como os candidatos se posicionar dentro da igreja, ou a igreja se posicionar em relação aos candidatos. Acho que isso deixamos para o final, Se abre ou não seguimos o na púlpito, nossa... né? Pra falar, Porque olha, a gente vai... Olha, Depois vai podemos tempo, dar uma né? pincelada Mas eu acho nisso aqui. importante Sim. responder os que estão online com a Sim, gente depois. sim. Vamos responder. Vamos dar uma pincelada no final e damos a nossa opinião, sim, sem problema E esse nenhum. é o primeiro, né? É o primeiro. É o primeiro. Isso aí. A gente E não muito, se tem Deus ainda permitir. noção de quantos a gente vai conseguir fazer Até outubro. outubro. Mas nós aqui assumimos o compromisso de nos esforçar ao máximo. Também aqui o irmão Flavinho Barcelos está dizendo aqui, é muito bom, né, o programa, esclarecedor, parabéns pela iniciativa. O irmão Flavinho que também é um membro do Compai, né? Ele esteve ausente aí por alguns meses, mas já está voltando novamente, né? Foi vereador, né, na gestão passada. Então Deus abençoe, Flávio, grande abraço, querido, nosso amigo. Amém. Também o Roberto, dizendo, isso acontece até em vendas em condomínio, né, a questão do condomínio. Quem der mais leva as informações sobre o que está à venda do aluguel. Também, essa é a pergunta do Daniel, né, que depois a gente vai responder. Ok. Então, eu acredito que foi bem esclarecedor. Vamos, queridos, fazer política, né, promover a política, promover o governo para o bem de toda a comunidade. Mas aí, então, vamos para a terceira pergunta. Quero fazer uma pergunta para vocês. Terceira pergunta aí. Tá bom? Houve um tempo em que a igreja se tornou Estado, correto? E foi a idade das trevas. Não é perigoso? Vamos começar aqui. Vamos virar aqui, pastor Marcelo. Não é perigoso para a igreja se envolver com política e acabar vivendo o mesmo problema da Idade Média? Teria esse risco? Houve esse tempo, é fato, a história nos conta, né? Estudarmos somente a história e também a história da igreja nos conta isso. Houve esse tempo das trevas, corremos sim um risco não é um risco de não acontecer, pode vir a acontecer se isso tornar-se, né? Mas primeiro, nós olhando o quê? Para a nossa Constituição, né? Vamos dizer assim, para o livro que rege as leis do nosso país e que isso, então, por enquanto, até que isso não venha a ser mudado, é impossível. Por quê? A Constituição do nosso país, no artigo 19, inciso 1º, diz que é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los
embaraçar-lhes, está falando de dar dinheiro, de implantar, de abrir igreja. Não, o Estado, o município não pode nem passar dinheiro. Mas também não pode embaraçar, né? Embaraçar-lhes o funcionamento. Então, está falando daquilo que não pode fazer, que aparentemente, ou para muitos, seria a parte ruim, que eu não acho ruim, para mim é muito bom não precisar de dinheiro do governo, né? Se não ficamos devendo nada. Exatamente. Mas também está dizendo que eles não podem complicar o nosso funcionamento. Né? E continua dizendo, e manter com eles seus representantes, né, relações de dependência e aliança. Ressalva na forma da lei que é uma colaboração de interesse público. Então, nós não podemos estar aliançados. Não, estamos fechados aqui. Não, a Constituição proíbe uma ressalva, um amarramento, vamos usar essa palavra meio estranha aí, né? Uma amarração entre igreja e um representante político. Não. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, está falando daquilo que o Estado não pode fazer, mas também está falando dos nossos direitos, logo no artigo 5º, que nós temos, sim, direitos e que o Estado tem que proteger, tem que nos dar liberdade. Aí nós voltamos àquilo que o pastor Daniel falou antes. O inciso 5º continua dizendo ainda do artigo 5º, o inciso 5º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, se o Estado está dizendo que ele não pode entrar e subvencionar nas igrejas, implantar igrejas, abrir igrejas, fazer compromissos com algum tipo de igreja ou um segmento religioso, está dizendo que ele tem que nos proteger, não pode nos embaraçar e, pelo contrário, tem que garantir a nossa funcionalidade, né? Que nós temos que continuar funcionando e garantir e proteger os nossos locais de cultos e as nossas liturgias, seja de igrejas evangélicas, seja de qualquer outro segmento religioso. Por quê? Porque o Estado é laico. Então, assim, nós vemos que o Estado não tem uma religião, mas o Estado precisa lutar pela liberdade e a manutenção das crenças, de qualquer crença e de qualquer culto dos seus habitantes que ali moram, que ali vivem. Já, então, que nós somos um ser político, nós somos obrigados a votar, então nós já falamos que somos um ser político. Precisamos saber que as leis foram feitas pelos políticos eleitos, o que ela nos obriga, mas também o que nos beneficia. Certo? Ela tem obrigações, mas tem benefícios. Então eu creio que a igreja, como instituição divina, eu digo CNPJ, né? Igreja Batista Dependente de Vida Nova, CNPJ tal, e assim cada uma de vocês e tantos outros, não deve se envolver na política. Essa é a igreja. Isso é prejudicial. Não, a igreja fechar um pacote e se envolver na política com um tal candidato, não. Agora, a igreja representada por seus membros como candidatos e eleitos pelo voto popular, eu acho muitíssimo saudável. E dessa forma, sim, é a forma correta que eu vejo que nós podemos e devemos exercer influência e se envolver com a política. Uma coisa é preciso nós diferenciar, que por mais que nós elejamos pessoas cristãs, elas não podem fazer da Câmara ou da Prefeitura ou da Assembleia, do Senado, da Presidência ou de qualquer outro cargo público uma mini-igreja. Não pode. Perante a Constituição não pode. Então, precisamos saber que qualquer pessoa que for eleita, que seja eleita, ela vai ou ela precisa exercer o seu papel como representante do povo, assim como já foi falado. Ou seja, votar e governar para o bem de todas as pessoas, produzindo aquilo que a Constituição do nosso país prevê para todas as classes, minorias, maiorias, sem distinção. A Constituição vai prever o quê? Segurança, é o dever do Estado fornecer segurança, é dever do Estado fornecer educação, é dever do Estado nos fornecer também tantas outras coisas, mas, por exemplo, a saúde, e assim por diante, infraestrutura, saneamento básico, tantas coisas que é dever e não fazem.
Mas um político pode entrar ali e defender isso, não para uma sociedade ou para um grupo de pessoas apenas, não, para toda a sociedade, para todas as pessoas. Então, o que tem que se confundido por uma boa parte dos políticos, ao decorrer dos tempos, é entrar em pautas ideológicas. E aqui eu quero abrir um parêntese. Políticos que têm entrado defendendo pautas ideológicas, pautas religiosas, por que não dizer assim, e também pautas raciais. Então isso, entre outras, né, que um pouquinho pode entrar aí de gênero e outras coisas que a gente está vendo hoje em dia, isso, quando um político entra nessas pautas, ele já perdeu a sua função. Ele vai governar ou vai querer defender apenas aquele grupinho que ele está defendendo. E aí nós vamos ter, então, governantes que vão estar defendendo somente pela politicagem e não pela verdadeira política. Exatamente. Creio que a igreja, através de seus membros, deve lutar para que os governos se mantenham cumprindo a Constituição, que já garante muita coisa boa e não está sendo feita a todas as pessoas. E não privilegiar grupos A, B, C, D e assim por diante. É verdade. Dentro dessa pauta da Igreja e Estado, né, eu lembro de uma frase que eu li num livro do pastor Clayton André Kuntz, doutor em teologia. Ele diz assim: a igreja na época das trevas, tentando ser Estado, não foi nem o que queria e nem o que devia, né? Ela acabou se perdendo totalmente, e a maior mancha da história do cristianismo é a Idade das Trevas, onde a igreja tentou impor uma espécie de teocracia na época, e ainda bem distorcida, da palavra de Deus, né? Então, a gente corre esse risco, corre se a gente se perder em relação ao que o governo deve fazer e o que a igreja deve fazer. Cada um tem um papel. São papéis distintos dentro do processo. De novo, um dia nós vamos ter um governo teocrático, na volta de Jesus Cristo. Até lá, o governo vai ser democrático. Se nós tivermos líderes com temor no coração, nós vamos ter paz e tranquilidade. Se nós tivermos líderes sem temor ao Senhor, a gente vai ter mais dificuldade, com certeza. E aí, quando esses líderes aparecerem, né, essa relação da igreja com o Estado, aí eu gostaria de ler Romanos 13 agora para nós, porque é muito importante, né? O pastor Marcelo, eu gosto muito de te ouvir, porque dá uma aula para a gente, né? É incrível. Nossa, vou ter que olhar de novo depois para gravar todas essas citações aí. Mas vamos lá, Romanos 13 diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que esse texto está dizendo? Que a gente deve submeter às autoridades. A gente deve obedecer às leis, às regras, tudo que existe, né? Desde a lei de trânsito, não adianta chiar com o policial que te multa na estrada. Se você estava errado, você tem que andar com medo mesmo, né? Todas essas regras que são criadas pelas leis, e aí por isso a importância de eleger bons legisladores. Como disse antes, cada lei criada limita a nossa liberdade de alguma forma, mas ela precisa limitar para nos proteger. Agora temos que ter esse cuidado de ter consciência, né? Vamos criar uma lei porque tem muita fake news, então vamos regular as redes sociais, o que é compartilhado. Não, já tem lei para regular o que é compartilhado. Se você está compartilhando mentira, se você está ofendendo as pessoas nas redes sociais, tem uma lei que permite que você vá lá e processe a pessoa, que você multe, mas não proíba as pessoas de se comunicar, de se expressar abertamente nas redes sociais. Aí a gente está usando uma desculpa para criar um controle, usando aquela ideia, não é para o teu bem, vem para cá, é para o teu bem, né? E daqui a um pouco a gente está indo para uma câmara de gás, é para o teu bem, e daí estamos sendo mortos a revelia, aí, como outros ditadores já fizeram no passado. Aparentemente era para o bem, quando vê estava todo mundo enclausurado e vivendo e sofrendo. Então, assim, porém,
quando que eu não devo me submeter? Existe, será, uma condição que eu não devo obedecer às leis? Existem várias. Eu citei antes. Se uma lei vai contra a palavra de Deus, se uma lei te pede para fazer algo que a palavra do Senhor te diz que você deve fazer, e a lei te pede para você fazer algo que o Senhor diz para você não fazer, você não faz. Você, primeiramente, como cristão, precisa se submeter à autoridade de Deus sobre a sua vida. Né? Eu lembro dos apóstolos diante do Sinédrio lá que estavam proibindo eles de pregar o cristianismo, e era a autoridade sobre a vida deles na época, né? E o Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes lá, que tinha sido reconciliado com Jesus na praia, tá lá agora aquele outro homem, nova criatura, né? Corajoso pra caramba, cheio do poder de Deus e do Espírito Santo, diz: julguem vocês se convém obedecer a Deus ou aos homens. Nós vamos obedecer a Deus, vocês fazem o que vocês quiserem. E seguiram. E muitos outros fizeram isso ao longo da história. Os mártires morreram por desobedecer às leis da época, que era proibido pregar. Era proibido pregar o evangelho, eles pregavam igual, eram mortos. E a gente lê eles como heróis da nossa fé. Então, quando a lei for contra o que a gente acredita, a gente vai se impor contra. Agora, quando ela estiver de acordo com a palavra de Deus, não estiver ferindo um princípio bíblico, a gente precisa se submeter. Eu lembro que quando eu estudei história do cristianismo na faculdade, uma coisa que me chamou muita atenção e que a maioria das religiões não sabem, talvez, né, nem falo das cristãs, mas um dos direitos de liberdade de religião que foi conquistado para que hoje nós tenhamos o Estado laico, ele foi conquistado à custa de muitas vidas. Foi quando o pessoal começou a querer se batizar por imersão, porque nem a igreja luterana e nem a igreja católica na época permitia. E veio um grupo dos anabatistas na época lá e quiseram se batizar por imersão. E aí, vocês querem se batizar? Eles amarravam uma pedra no pescoço dos caras e atiravam eles no rio. Eles morriam afogados. E por causa da quantidade de pessoas que foram perseguidas e mortas por causa do seu direito de expressar sua fé publicamente, no futuro se criou leis que permitiam que as religiões expressassem a sua fé publicamente, sem condená-las. E hoje é o nosso direito, hoje é o nosso Estado laico. É daí que veio a origem, né, dessa liberdade. Foi essas pessoas que estavam lutando por direitos de expressar sua fé publicamente, de viver aquilo que acreditavam e não aquilo que um governo meio teocrático na época, né, um Estado meio que se misturou com a igreja, estava obrigando que fosse diferente. Então, a igreja tem um papel muito claro, o Estado tem outro papel. Só que, de certa forma, nós estamos no Estado, quando os cristãos estão exercendo cargos na liderança. Agora, isso deveria ser natural. Conforme nós evangelizamos a sociedade, naturalmente nós deveríamos eleger pessoas com os mesmos princípios e valores que nós, e naturalmente nós alcançaríamos uma maior representatividade dentro da do nosso sistema político, né? O problema é que abordar isso aí daqui a gente acaba não fazendo dessa forma, né? Mas dentro também, né? Acaba que a politicagem também, então, ela se infiltrou, houve uma falta de conhecimento ali, troca, né, de valores e princípios, né? Infelizmente está na esfera humana, né? Acho que quando a gente lê os textos bíblicos, a gente encontra isso dentro do governo teocrático, a gente encontra isso na história do nosso povo, a gente encontra isso na história do cristianismo e a gente vai encontrar na história de todas as nações, né? Esse desejo de tirar vantagem, né? De ganha-ganha, né? Quanto que eu vou ganhar, o que eu vou ter de vantagem? Eu acho que isso tem prejudicado muito. Quando o Senhor diz para a gente se esvaziar de nós mesmos, para seguir o exemplo dele, que deixou sua glória, seu trono, sua majestade, veio andar como um de nós. Se a gente seguisse esse exemplo como cristão, com certeza dentro da igreja não existiria isso, mas ainda não é a nossa realidade, mas vai ser um dia. É verdade. Também está aqui conosco, né, o Alvi Santos, pastor Alvi Santos, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, dizendo paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, pastor Alvi, um grande abraço, querido. Compartilhe aí, pastor Alvi, nas redes sociais, convida aí, tá, os amigos para participar conosco, mas que Deus abençoe. Tem mais algum recado? Eu tô achando, não está atualizando não, viu? O meu está atualizado. Está atualizado? Até o Erna Schmidt. Pode, pastor Daniel, então? Mas não tem continua. Não, é isso aí mesmo? Roberto, né? Depois o Alvi Santos, né? E aí a dona Erna colocou uns aplausos ali. Amém. Depois, no final, a gente aborda aquelas perguntas do Daniel ali, né? Ok. Tá. Então, tá bom. Pastores, quais os cuidados que os cristãos devem ter em relação ao partido dos candidatos escolhidos? Essa eu vou deixar para o pastor Marcelo, que ele manja melhor que eu.
Então, aí, pastor Marcelo, então, quais os cuidados que os cristãos devem ter em relação ao partido dos candidatos escolhidos? Todos os partidos são viáveis? E aí, dependendo, que cuidado devemos ter ao votar? Qual que é o cuidado que a gente tem? Tem que ter cuidado, com certeza, né? Tem. Na verdade, aí também é algo que a grande maioria, eu falo, né? A grande maioria das pessoas, inclusive dos cristãos do Brasil, né? Juntando todos, evangélicos, protestantes, que são os mesmos, mas também os católicos e assim por diante, né? Acaba que muitas vezes a gente vota sem saber o que o partido defende. Eu trouxe aqui um modelo de um estatuto de um partido político que eu tirei para dar uma olhada, mas se você procurar na internet, você vai encontrar dentro da página de cada partido, você vai encontrar o estatuto ou o que aquele partido defende. Por exemplo, eu peguei aqui um bom exemplo, né? Um partido que daqui um pouco a gente pode até se identificar em algumas áreas. Por exemplo, aqui no estatuto social, no estatuto desse partido, diz que defende a vida desde a concepção. Opa. Né? Depois diz, defende a família como base da sociedade. Estamos dentro. Né? Defende, dá respeito à dignidade à pessoa humana, em primeiro lugar, procurando colocar acima de qualquer outros valores, por mais importantes que eles sejam, que possam ser. Defende também a proteção do meio ambiente, dos animais, também, assim por diante, vai tendo tudo aqui, defende da soberania popular, livre comércio e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? É que cada partido tem a sua, vamos dizer assim, o seu estatuto, as bandeiras, as causas que cada um defende. E quando foi criado o partido, por aquelas pessoas que criaram cada partido político, eles ali fizeram um estatuto e ali colocaram as bandeiras e as causas que eles lutam. Então, tem muitos partidos no Brasil que não tem como um cristão votar se der uma olhadinha, pelo menos, no estatuto ou nas bandeiras que eles defendem. Ou nem se filiar e nem defender. Por quê? Porque vão expressamente contra os princípios fundamentais do cristianismo bíblico. Se você acredita no Evangelho e na Bíblia, você é um cristão e acredita na Bíblia, como que você vai pegar uma arma e vai se dar um tiro em si mesmo? Ou nos seus filhos, ou nos seus netos? Por quê? Porque as pautas e as bandeiras e o que eles defendem vão completamente ao oposto daquilo que nós pregamos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, devemos cuidar e muito o partido que queremos votar em todas as esferas, seja para vereador, seja para prefeito, seja para deputados, senadores, presidente, o que for. Precisamos atentar para isso. Por quê? Porque também devemos olhar para o candidato. Vamos olhar para o partido? Sim, precisamos olhar para o partido. Não dá, em alguns partidos não dá para votar. E para o candidato? Devemos olhar para o candidato também, que nós estamos pensando em votar. Para quê? Para ver se realmente ele tem chance de ser eleito. Ou se esse candidato que a gente está pensando em votar, ele só está concorrendo para preencher a nominata, a chapa do partido, que ia ajudar o partido. Então, eu vou votar nesse cara por quê? Não, ele tem chance de se eleger. Não, esse cara aqui vai fazer, para deputado, 3 mil votos. Mas, 3 mil votos, ele não se elege nem aqui, nem lá na China, né? Então, não adianta votar numa pessoa assim. Ah, mas o partido é bom, o cara é bom, mas não adianta, ele não tem chance. Ele não está concorrendo para uma possibilidade de se eleger nessa eleição. Ele está indo para ajudar o partido dele. E com essa atitude, se nós votarmos numa pessoa assim, seja ele candidato ou candidata, né, nós estamos votando em outra pessoa daquele partido que ele pertence ou que ela pertence por tabela. É assim que funcionam as regras eleitorais do nosso país. Então, se eu voto neste que vai fazer 3 mil votos para deputado estadual, federal, ou qualquer coisa agora, nessa eleição que estamos se aproximando, esses 3 mil votos vai somar na legenda do partido, que vai ajudar no quociente eleitoral e que vai eleger aquele que fez 22 mil votos. Mas talvez aqueles 22 mil votos, aquele que vai se eleger, ele não tem os mesmos princípios daquele que eu votei com 3.
Entende? Como a gente acaba, às vezes, elegendo uma outra pessoa por tabela, por um voto inconsciente, por não saber como funciona os regimentos, né, de uma eleição. Um exemplo, eu vou dar bem certinho, é sobre a nossa última eleição aqui em Erechim. Quantos candidatos nós tivemos de todas as igrejas? Vamos pegar só o nosso arraial cristão evangélico, né? Quantos candidatos nós tivemos de todas as igrejas aqui da nossa cidade? Aí, se você pegar e somar a votação de todas essas pessoas, você vai ver que nós poderíamos ter eleito 3 ou 4 vereadores. Quantos nós elegemos, assim, de primeiro, assim, a não ser que algum de suplente que entrou, mas de primeiro, quantos? Ninguém. Não é verdade? Então, assim, por quê? Porque foi um pelo partido tal, outro pelo partido tal, outro pelo partido tal, e nós fomos votando, a igreja votou nos candidatos, nos nossos candidatos. Mas acontece que esses votos serviram para eleger aquele que fez mais voto, que não é o que nos defendia, na verdade. Nós votamos em outro por tabela. Então, nós precisamos ter essa sabedoria de não pastor Daniel, tu é gente boa, meu vizinho vai de candidato agora, peraí, mas tu nunca foi nada, cara, entendeu? Não, o pastor João já está aí, já está trabalhando, tem mais chance. Então, não, vou votar no pastor João. Entende? Então, é essas coisas que nós precisamos amadurecer um pouquinho para nós deixar de ser massa de manobra no ano eleitoral. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Quanto mais votos um partido recebe, independente de por qual candidato veio, mais cargos, mais cadeiras ele pode usar dentro daquele ano eleitoral. Por isso que tem essa diferença de que um, às vezes, entra com menos voto do que o outro, pelo partido A, o B ou C ali, mesmo ganhando menos voto, mas na legenda ele tem direito a colocar um, e daí por isso que ele entra com menos voto do que o outro que fez mais. Exatamente. Tem várias matemáticas dentro do cálculo do TSE, tá? Mas uma delas é justamente isso. Por exemplo, tem pessoas que às vezes fizeram uma votação muito boa, mas o partido não alcançou o quociente eleitoral, que é um cálculo ali que é feito. Então, assim, mas essa pessoa fez 1000 votos aqui para vereador nessa cidade e não se elegeu. O partido não alcançou, não elegeu. Nenhuma cadeira o partido vai ter. E outro que, de repente, entrou com 300 e poucos votos, mas por quê? Porque já teve 2, 3 que já entrou, e ele entrou lá para o quarto com 300 votos. Por quê? Porque o partido já alcançou o quociente eleitoral e a matemática vai beneficiar aquela pessoa lá embaixo, entende? Interessante. Fica uma dica aí para você que vai escolher o teu candidato na próxima vez. Vai ter que acompanhar o partido, acho que tem que olhar os estatutos. Gente, assim, quando a gente olha, né, falando de forma geral, né, para ideais socialistas, comunistas e contrapõe com o cristianismo, todo o partido que defender ideais comunistas e socialistas, ele está em oposição total ao cristianismo, porque ele vai contra a família, ele vai dentro da ideia do socialismo, pelo que eu ouvi uma aula uma vez do Dr. Guilherme Shelby, procurador, ele disse que eles identificaram, né, dentro do maior problema da sociedade, a família. Porque quando o homem vivia tribalmente e tudo era de todos, ele não tinha problema. Quando um homem casou com uma mulher, construiu filhos e começou a cuidar desse núcleo familiar e começou a se preocupar e entrou o direito de propriedade privada, esse foi o problema da sociedade e é isso que eles estão querendo acabar. Eles querem acabar com esse núcleo familiar porque assim impede que a pessoa lute por direitos de um pequeno grupo e ela fique com tudo de todos. Essa é a ideia original disso. Isso não é a ideia da criação de Deus. A criação de Deus trabalha com Adão e Eva e seus filhos. É um núcleo familiar, é uma sociedade constituída com o direito privado desde o início. E esse é o padrão bíblico, e esse é o padrão que os cristãos seguem. Então, tudo aquilo que vai contra a unidade da família, que vai querer dissolver esse padrão de família de homem, mulher e filhos, ele vai contra o cristianismo. E se o partido ao qual o candidato se candidata lá para eleger e tal, tem esse tipo de princípio, você deve ir contra, você não deve apoiar. Não, mas eu gosto dele, mas olha o partido no qual ele está envolvido, porque lá na hora, na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia, enfim, lá onde ele estiver legislando com os outros colegas, vai entrar um número de partidos de uma legenda, que estão coligados, às vezes, que se apoiam para aprovar e desaprovar leis e coisas que nos afetam aqui. Então, se você votar na pessoa pela pessoa, às vezes você vai
acabar colocando junto outras pessoas, às vezes o teu candidato nem entra, mesmo que ele seja uma pessoa boa, talvez ele teve imaturidade de se vincular a um partido ruim, um partido que não defende os teus princípios e valores, e você precisa encontrar partidos que tenham os teus princípios e valores, né? Então, e isso é importante. Então começa pelo partido, então. No fim, Antes do candidato, né? Porque a gente vai olhar o candidato, né? Porque Tenho depois certeza que existe- muitos eleitores, eles olham um candidato e muitos, acho que, quem sabe, grande poucos, maioria. né? A grande maioria não vê o partido. Porque dentro do partido, nas votações, existe também uma pressão da presidência nacional, regional e assim depois municipal. Vem uma pressão de cima para baixo. Ah, mas eu aqui no interior não interessa muito o partido. Na hora que for, né, do pega para capar, como diz o ditado do antigo e popular, a pressão chega. Chega para eles defenderem as pautas das quais eles defendem. E esse negócio do de tudo, de todos, nós sabemos muito bem que Deus um dia terminou lá com 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que lá era tudo de todos, né? Então Deus mandou fogo do céu lá e consumiu. Por quê? Porque não é o padrão divino, não é o padrão da criação. Então nós que cremos no Senhor, precisamos pelo menos votar de acordo com os padrões que o Senhor, ou alguém que está... Mas eu já votei, já me decepcionou. Tenta de novo, não tem problema. Né? E é por isso que agora falando, porque a gente não tem como deixar de falar, né, da atual postura dos cristãos em relação ao Jair, né, Bolsonaro, que o pessoal realmente tirou para Messias, né? Eu acho muito perigoso afirmar que se o Jair não se reeleger, a gente está, tipo assim, é como se Deus não tivesse poder para fazer de outras formas. Eu acho perigoso colocar em um candidato a salvação de uma nação. Porém, acho necessário a avaliação, e hoje nós temos 2 principais candidatos ao governo nacional, né? Que é, a princípio, o Lula, né? E Jair Messias Bolsonaro. Dentro dos partidos, dentro dos padrões que os dois seguem, dentro da força que os dois vão poder ter poder de influenciar, eu sou sincero e não posso dizer diferente. Eu, como cristão, preciso dizer que a tendência natural é apoiar o candidato Jair no atual governo. A não ser que as coisas mudem de certa forma, apareça um outro candidato, uma outra possibilidade, mas hoje, dentro das pautas defendidas, dentro da possibilidade de regulação do nosso direito, dos nossos direitos e liberdades de expressão nas redes sociais, dentro das ameaças que a gente já viu o Lula fazer, dentro da história que ele viveu nas outras candidaturas, enquanto ele cumpriu seus mandatos, tudo que aconteceu, tudo que envolveu as corrupções, por tudo que aconteceu, eu ainda acho hoje que é isso. Agora, eu não coloco no Bolsonaro uma expectativa de que ele vai me libertar de nada e de que ele vai ser o melhor candidato do mundo e que ele vai ser... Assim, eu tenho até dificuldade de entender se ele é cristão ou não, sou bem sincero em dizer, porque eu não conheço ele, não convivo com ele, não sei como ele trata a mulher dele, nem os filhos dele, né? Ele está tão distante de mim, o cara pegar e pregar a Bíblia ou citar a Bíblia, vamos lá, desculpas, né? Se você não conhece a história, mas Mormons, eles usam a Bíblia dentro dos templos deles, mas eles já foram poligâmicos, eles defendem que Deus desceu, teve relação com Eva, teve um filho, eles defendem que Deus desceu, teve relação com Maria, teve outro filho, eles defendem que Jesus não é Cristo e usam a Bíblia. Não sei como eles fazem isso, mas eles fazem. Então, assim, citar um texto bíblico não transforma ninguém num cristão. Viver de acordo com Cristo, ser submisso à vontade de Deus e ao cristianismo, sim. Mas hoje eu diria que, se fosse me perguntar, é o menos ruim. Né? Se o Bolsonaro assistir essa live, desculpa aí, né? Mas você é o menos ruim hoje, não é o melhor. Então, é nessa condição que eu estou hoje como cristão, observando o nosso atual jogo político. E, infelizmente, a gente vai acabar tendo que dizer isso para a nossa comunidade, porque esse ano, mais do que qualquer outro ano que eu acompanhei política, a disputa político-partidária virou uma disputa meio que religiosa junto, né? Um grupo está com o lado de religiões afro e outras religiões, e o outro grupo está trazendo pastores, está falando dentro de igrejas evangélicas, está em constante contato, está citando a Bíblia na sua candidatura, em tudo que faz. Então, não tem como não entrar um pouco de religião dentro do processo, a gente vai acabar tendo que se posicionar de alguma forma. E aí, se tu olhar a história, realmente, dentro de tudo, eu recomendo um canal bem interessante, Brasil Paralelo,
procurem, é um canal do YouTube, assistam Muito a bom. história do Brasil descrita em documentário nesse canal. Ele vai ser um canal de direita, com via de direita, mas equilibra um pouco com tudo aquilo que você já absorveu da Globo, que é um canal de esquerda. Tem que dizer isso também, né? Eles têm viés ideológico dentro do processo. Então, nessa hora, a gente precisa ter essa sabedoria de ter o equilíbrio. Quer ver como eu sou equilibrado? Eu sou um cara que tem o Twitter, eu só sigo 2 pessoas no Twitter. O Bolsonaro e o Lula. Por quê? Aí eu estudei marketing, né? Antes foi lido meu currículo, eu estudei o tecnológico e marketing. Cara, o mecanismo dos robôs, da Google, enfim, que eles foram criados na internet, eles ficam te retroalimentando com a informação que tu mais curte e que tu mais acessa. Então, se você ficar procurando só coisa de direita e seguindo só gente da direita, é natural que você só veja coisas do pessoal de direita. E você nunca vai ficar sabendo o que realmente os da esquerda estão postando e fazendo. Então, se você quer ter equilíbrio, segue os 2 lados. Te alimente dos 2 lados. Né? E você vai poder, pelo menos, tomar a tua decisão com um pouquinho mais de imparcialidade. Mas se você seguir só uma coisa, você vai tender a só ver propaganda e notícia daquela coisa. Né? Quer ver? Eu tenho que dizer isso também. Né? Procuro usar de clareza e de equilíbrio em tudo que eu faço. Esses tempos fui olhar o Dilema das Redes no Netflix um tempão atrás, faz 1 ano e pouco, quando eu ainda tinha Netflix, que eu cortei porque eu já vi que eles têm um viés ideológico e eles têm interesses em construir um tipo de perfil e um tipo de postura dentro da nossa casa, da nossa família. E a gente precisa estar atento a isso. Aí eu fui olhar o Dilema das Redes, foi muito bem. Eu, como estudei marketing digital, entendi. Tecnicamente falando, eles foram excelentes. Os caras que saíram da Google, da Facebook, explicando como que funciona. Foi muito bem. Até chegar quase no final, no último quarto do programa, eles afirmam categoricamente que Trump e Bolsonaro foram eleitos com fake news. E isso é propaganda política. Sim. Dentro de um documentário que era para ser neutro, mas não foi, porque eles afirmam categoricamente que esses 2 foram eleitos por fake news. Eu volto a dizer, se houve fake news, se houve mentira, que eles criem os processos, investiguem e punam as pessoas com as leis que existem em relação a quem proclama mentira e quem mente e quem calunia. E as pessoas têm que se retratar. Se você olhar o Brasil Paralelo, você vai ver a Globo fazendo várias retratações ao longo da história dela, na época ainda do cara que usava bermuda lá, que tinha a voz de trovão, Cid Moreira. O Cid Moreira lendo uma nota de retratação ao vivo num programa da Rede Globo, no Jornal Nacional, porque tinham caluniado políticos. Esse é o caminho. Sempre houve fake news em tudo. Agora, afirmar que candidato A, B ou C foi eleito por fake news, usar isso, e isso, se você olhar nas mídias, está cada vez mais divulgado. A fake news, temos que combater. Por quê? Eles criam um problema, geram uma discussão sobre o problema e depois te dão a solução. A solução, vamos regular as redes sociais. Sim. A gente resolve. Mas isso não é a solução. Isso aí é o engodo para te manipular, para te prender num sistema onde eles controlam o que você pode ou não postar e amanhã depois você não consegue mais comunicar o que você precisa comunicar com mais ninguém. Porque tudo está regulamentado. Eu sempre dizia, e até pouco tempo conversava com meu pai sobre, sempre vim de uma família política, por isso que eu conheço um pouco o assunto, e eu sempre falava, dizia... Olha, vamos ver na última eleição, na última semana da eleição, né? Aquele que for subindo nas pesquisas é quem nós vamos votar. Olha aí. Nós fomos ensinados, grande parte da população foi ensinada assim, entende? A votar segundo o direcionamento da pesquisa. E as pesquisas, na verdade, são tendenciosas. E quando quiseram criar uma lei que criasse algum tipo de represália. Tem um projeto, né, na Câmara dos Deputados, né? Tem um projeto na Câmara dos Deputados que, por exemplo, assim, o Instituto de Pesquisa que errar por X, né, X percentual para mais, principalmente para mais, que pague uma multa, né? Mas, claro, fique fora das pesquisas por não sei quantos. Mas isso é difícil acontecer. Mas tu vê como é, então assim, a regulação da mídia. Quando é um só te falando, você não tem o contraponto. A rede social veio para dar justamente um outro peso, né, um contraponto nas opiniões. Então, de minha parte, eu vou dar a minha opinião já sobre a pergunta do Daniel, que nós tinha ficado de falar. Como a igreja deve se posicionar em período eleitoral quanto às visitas de candidatos? Talvez algumas optem por permitir o candidato a se apresentar e outros não. Qual postura seria ideal? Aí é muito particular de cada organização, né? Tem algumas denominações, algumas igrejas e convenções que são um pouco mais
envolvidas diretamente na política, outras um pouco mais se abstêm e deixam mais para os seus membros. Falando um pouco da qual eu pertenço, né, das igrejas batistas dependentes, nós não temos o costume, o hábito de fornecer a palavra para um candidato quando ele está candidato. Então, ele veio em época eleitoral pedir voto e tal, a gente pode até chamar lá na frente, a gente ora por ele, mas ele não exerce num culto público o poder da palavra. Diferente se nós receber uma autoridade eleita, um vereador, receber daqui um pouco o prefeito da cidade ou qualquer outro representante já eleito pelo povo, nós honramos e damos uma oportunidade de se pronunciar dentro da igreja. Então, nós temos essa postura e assim nós continuaremos fazendo. A princípio, eu creio que se ir na igreja, a gente vai orar, participa do culto, ora, abençoa, se Deus for da vontade de Deus que se eleja, senão que também não se eleja, e assim por diante. Simples assim. Pastor, quer falar de como vocês fazem? Depois eu falo? Não, pode falar, pastor. Nós, Daniel, dentro do nosso sistema, o que a gente faz? A gente entende lá que o culto é o lugar de proclamar a palavra do Evangelho. Então, dificilmente um candidato, enquanto eu estiver lá, pelo menos não, um candidato nunca vai ter espaço para lançar candidatura ou fazer propaganda eleitoral dentro de um culto. Se nós nunca passei por isso, né? Vi um vereador eleito, um prefeito, alguém para visitar o culto. Não sei se eles vão pedir palavra, mas se pedirem a palavra, dificilmente eu vou dar, né? O que eu vou fazer é, assim, convidar ele para a gente orar por ele, né? Porque isso é o que eu entendo que a Bíblia pede que a gente faça pelas autoridades constituídas. Então, provavelmente, se um prefeito, algum vereador, algum governador, sei lá, o presidente vier nos visitar aqui, a gente vai chamar ele lá na frente, vamos citar a presença dele no culto, porque acho que isso é ético, né? Faz parte da etiqueta, vamos dizer assim, né? É um representante legal da nossa cidade ou da nossa nação, e nós vamos dar, assim, a oportunidade dele receber uma oração no culto, já que ele está aqui, e a Bíblia nos pede que oremos por eles. Então, aproveitar esse momento, fazer isso pessoalmente, para reforçar a necessidade de fazermos isso em casa também. Mas dificilmente a gente dá a palavra que entende que do culto vai ser falar o que é do culto, né? O que está acontecendo dentro do culto e que envolve o culto e não outras coisas. Essa é a postura que a gente tem ali como pioneiro, né? Como batista pioneiro. Mas a gente sabe que as igrejas têm postura diferente, a gente respeita isso, né? Sim. Eu acredito que seja muito relativo, né, essa questão de candidato, e nós também, o ministério, ele dá liberdade na realidade, né? Hoje nós somos mais de 1.500 igrejas no Brasil e a gente tem liberdade. Eu, particularmente, eu não costumo também dar o púlpito, não. Uhum. Se vem, a gente recebe, a gente ora, né, apresenta a igreja, né? Porque em época de política eu já tive políticos candidatos, né, que vieram e ainda pediram para entregar, né? Tem como entregar o santinho aí, né? Eu falei, não, que aqui, o único santo é Jesus. Daqui a pouco lá na rua, perdão. E assim, a pessoa vem, nunca aparece no culto, né? Aí vem só na época da eleição e ainda vai ficar chato, né? Fica meio... Então, respondendo a pergunta, não é relativo, né? Mas eu acredito que a maioria se posicionam dessa forma, né? Eles procuram não... Mas acho que é importante para o Daniel e para os demais ouvintes aí, né, que estão assistindo, entender o sistema da tua igreja, né? Uhum. Como que a tua igreja se posiciona, entender como que o teu pastor se posiciona e entender que cada igreja tem o seu sistema. Né? E não ficar atacando A, B, C, não. É a posição do teu pastor, pergunta para ele por quê, se você discordar, e conversa com ele lá, né? Não vai criar intriga por causa disso. Uhum. Mas então, olha, são 10 horas agora e 11 minutos, nós já vamos já finalizando, já partindo para a parte final do nosso primeiro podcast, né, aqui do Conselho de Pastores de Erechim, o COMPAI. Hoje estamos aqui com o pastor Daniel Mioto, pastor Marcelo Pelicioli, membros do COMPAI, e logo mais nós vamos ter o nosso segundo podcast, a gente vai estar avisando nas redes sociais. E antes de dar aqui uma palavra final, o pastor Daniel, o pastor Marcelo, eu acredito que não tem mais nenhuma pergunta aqui que a gente deixou sem responder. Acho que não. Acho que não, né? Foram todas... Acho que não, das perguntas que eu vi aqui... respondidas, né? Se faltou, alguém repõe aí para nós, para a gente dar uma olhada. Sim. Isso. Se tiver, eu estou com o último comentário, acho que não está atualizando aqui meu chat. Não teve mais? O último foi do Roberto Francis, dizendo que tem um cristão
que atua dentro da política lá em Santa Cruz do Sul. Ah, tá. Aqui, agora atualizou aqui. Isso, ó, o Daniel também já agradeceu a resposta. Isso é muito relativo, Daniel, de cada denominação, né? E depende muito também, né, do candidato. Eu acredito assim também que se o candidato, mesmo que não seja em época de eleição, né, se ele é ativo, ele tem uma vida com a igreja, né? Ele tem uma vida com o corpo. Então é relativo, né? Mas tá aí a opinião, né? Não tem regras, né? A Bíblia não me lembro da Bíblia dizer que quando você se candidatar a um cargo, você não pode mais ser pastor da igreja, até porque não era o contexto da época. Esse problema não está descrito ali. Né? Então é por isso que é muito pessoal, né? Muito de cada denominação, muito de cada igreja aí. Mas o importante é a gente ter essa clareza. Não vamos dar espaço, principalmente para políticos, né? Se for dar espaço, que pelo menos não seja para partidos que estão contra os nossos princípios e valores, né? Que pelo menos essa ciência e o pastor tenha lá, né? Antes de abrir o púlpito. E antes da gente encerrar, né? Deixar uma palavra aqui para todos os irmãos que estão nos acompanhando, né? Como é importante a gente ter bons candidatos. A gente precisa disso. Normalmente é aquilo que o pastor Daniel falou. Eu não quero ser. Na verdade, é você que vai dar um bom político. É verdade. Entende? Porque se as pessoas reconhecem que você poderia ser um bom político, pense bem sobre isso. Exatamente, porque é justamente isso. Eu não quero, tenho mais que fazer. Normalmente, os que não têm nada que fazer são os que querem permanecer e fazem da política um cabide de emprego, fazem da política uma profissão. Né? Eles não aprenderam a fazer mais nada da vida e eles têm que viver encostado na política, na politicagem, né? Nos governos. Troca fulano, troca o Beltrano. A gente usa o exemplo que é o galinho do chaminé do fogão, né? Para o lado que o vento sopra, ele vira. E nós sabemos que tem em tudo que é lugar. Então, assim, nós precisamos amadurecer. Precisamos ter bons candidatos dentro das nossas igrejas, pessoas comprometidas com sua família, com a igreja, com a sociedade, mas principalmente com o reino dos céus. Porque nós vemos assim, que muitas pessoas entram nessa seara da política e acaba depois meio que corrompendo-se, acaba se afastando dos princípios da palavra. Então, assim, se você decidir achar que tem um chamado para isso, eu acredito que tem pessoas chamadas para isso. Por exemplo, eu não vejo José como um ser profético. Não, ele é um ser político. Os maiores feitos dele foram políticos. Ele foi um ser político. Né? E abençoou o quê? Abençoou toda a sua família, todo o seu povo, a nação, abençoou a igreja, porque dele vem o povo também, o povo hebreu, e abençoou o mundo todo, abençoou o Egito. Então, eu não vejo Daniel, por exemplo, José, né? Eu não vejo, por exemplo, José querendo fazer agora todo um tabernáculo lá dentro do Egito, né? Não, o Egito continuou pagão, continuou... Mas ele tomou cuidado de avisar o faraó que a família dele era pastor e que dentro do Egito isso era abominável. Por isso que eles ganharam a terra lá distante. Então, assim, tu vê que a gente, olhando para a história bíblica, a gente vê pessoas e personagens que foram extremamente políticos e que tiveram atitudes da qual não se contaminaram. Isso. Eles souberam diferenciar o que era princípio espiritual, o que era a cultura daquele povo, como se portar naquele lugar, mas sem se corromper. E assim a gente vê tantos outros, né? Então, assim, nós precisamos de bons políticos. Ore sobre isso, que Deus levante pessoa. Mas eu nunca fui filiado em partido nenhum. Tá aí uma boa opção de você começar a procurar e fazer parte. Você tomar a decisão de se filiar a um partido político e de você começar a se inteirar um pouco nesse assunto. Porque certamente Deus vai te dar a condição de você exercer influência para nós colocar bons políticos. Amém. Não demonize a política, né? Não deixe o assunto da política fora dos teus assuntos de diálogo, de conversa e de crescimento, de conhecimento. Continue se desenvolvendo nisso. Eu acho que a gente passa uns 20 anos estudando política e nunca aprende o suficiente, né? Então, converse sobre isso, mas não debata, não discuta, não brigue por causa disso. Não discuta nas redes sociais, não ofenda as pessoas. O cristão não está lá para ofender ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, se você considera algum candidato, algum partido como inimigo, ora por ele, ora para Deus trabalhar na vida deles, ora para Deus atuar na vida deles, né? Então, pensa sobre isso, né? Se posicione como cristão antes de como
partido ou defensor de algum partido político ou de algum candidato, mas lembre que primeiro a tua postura, a tua nacionalidade, ela é eterna. Você é um ser do céu, você é um ser do reino de Deus, antes de ser qualquer outra coisa. Antes de ser erechinense ou de qualquer cidade que você está nos ouvindo, você é um cidadão do céu. Então você precisa se posicionar como cidadão do céu e depois se posicionar como cidadão terreno, né? Então lembre disso, não demonize a política, estude sobre política, converse sobre política e cresça nisso para a glória do Senhor. É porque muitos, né, pastor Daniel, pastor Marcelo, eles olham para essa questão como um todo que a gente está conversando, eles veem a politicagem na frente da política, né? E aí, devido a olharem a politicagem, eles vomitam, né? Acabam vomitando a política, né? Mas que maravilha. Então, nós estamos aqui partindo para o fim desse primeiro podcast, né, do COMPAI, Conselho de Pastores aqui de Erechim. E eu tenho aqui o Daniel dizendo assim, ó, parabéns, estou xaral. O Daniel que fez a pergunta, né? Sim. Ele diz, parabéns a vocês pelos esclarecimentos e iniciativa. Também o Roberto dizendo assim, ó, excelente programa, ótimas explicações, obrigado pastores pela dedicação e disponibilidade de tempo, que Deus abençoe grandemente suas vidas. Abração a todos, amém, querido, abraço mesmo a vocês aí, tá bom? Ele é de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, Deus abençoe Santa Cruz. Também a Carmen dizendo assim, ó, infelizmente nos dias de hoje os cristãos buscam na política seus próprios interesses. É aquilo, né, Carmen, que a gente conversou, a questão da politicagem, a barganha de uma necessidade, né, a ser suprida na vida de uma família, né, ou seja, de uma parte assim. Então, tá aí pra gente, se a gente fosse abrir, né, esse assunto aqui, politicagem, dava assunto, hein? Vamos deixar um pouco, o pastor Edgar comentou aí que não vai sobrar nada para eles, né? Capaz do Edgar. Vocês vão falar as coisas do mesmo jeito, só que diferente. Isso. Então, é isso daí, né? É questão da politicagem, a gente precisa confrontar mesmo, precisa. E o pastor Valmir, pastor membro também do COMPAI, né? Pastor da Igreja Filadélfia, estará no próximo. Ele e o pastor Edgar dizendo aqui, parabéns pastores, muito esclarecedor. Olha, eu vou editar esse vídeo depois, tá bom? Houve ali aqueles cortes no áudio, né? Acho que até teve uma imagenzinha que o Otávio fazendo propaganda do culto de sexta-feira. Ele apareceu na live ali, sexta-feira da intercessão. Falei, meu Deus do céu, nos perdoa aí, pastor, né? Os pastores aqui. Tá bom, mas a gente vai fazer a edição, cortar aqueles espaços que ficou ali. A gente vai juntar, não vamos apagar esse, né, pastor? Deixa o ao vivo, né? Não, chats. Depois a gente só posta novamente ali editado e bola. Também no nosso canal do YouTube, né? Posto no YouTube. Que hoje, eu não sei o que aconteceu hoje. Fomos entrar no YouTube com a senha certa e não liberou acesso bem um pouco antes da gente fazer. Estranho. Mas no próximo, eu creio que a gente também já vai estar transmitindo pelo YouTube, mas esse a gente vai editar e postar no YouTube também. E o pastor Edgar aqui, dizendo, né, o pastor Marcelo, gente, não sobrou nada mais para a gente falar nos próximos programas. Muito bom. Sobrou sim, tem bagagem, pastor Edgar. Então, o próximo, a gente vai... Essa semana já vamos anunciar a data do próximo, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. E esse mês ainda a gente vai fazer o segundo. Acho que a gente tem que acelerar um pouquinho, porque é muito assunto, né, que a gente pode contribuir. E foi uma forma de nós pastores, né? É claro que vindo de alguns, que eu vi que alguns estavam até mais incomodados até do que eu. E isso para mim foi muito bom, porque de uma certa forma eu estava acomodado. Eu vou falar a verdade, tem que falar, não tem? Confessar o meu pecado aqui. Porque isso foi muito bom, porque... a gente precisa se posicionar, né? E uma das formas de contribuir foi, onde nós estávamos reunidos ali, né? Foi os podcasts aí. E aí vamos para cima. Eu creio até, falando sobre isso, que seja uma iniciativa que nós, como COMPAI, podemos manter mesmo mais esporádicos, né? De tempo em tempo, talvez fora do período eleitoral, né? Porque a gente tem período eleitoral 2 anos. Então, dá uma intensificada ali quando está se aproximando, seja de municipais, né?
ou também de Estado, mas é um dos assuntos que a gente pode tratar depois com os demais colegas e membros. E acho que o pessoal aí pode pedir também durante as lives assuntos que queiram que a gente debata. Deixar até perguntas, né? Aproveitar os próximos, que, né? assim, eu sou grato a Deus, vim para Erechim faz 1 ano e meio, né? Mas encontrei um grupo de pastores com o qual eu já me considero amigos já, né? E a gente tem se reunido, orado por essa cidade, a gente vê que é um grupo que está unido pelo reino, e glória a Deus por isso, que Deus nos mantém assim. Então eu tenho certeza que se vocês, membros das nossas igrejas, cristãos de Erechim, tiverem assuntos que acham que a gente pode de alguma forma trazer luz, acho que vai ser uma bênção a gente poder estudar ou trazer alguém que fale sobre isso para estar com a gente, né? E quem sabe a gente trazer muito conhecimento e informação aí, direto de Erechim, para Erechim e para o mundo todo. Para o mundo todo. Então é isso aí, né, pastor? Você tem mais alguma pergunta aqui? Eu creio que não, né? Não, acho que isso aí. Então, palavrinha final, né? Palavrinha final, pastor Daniel, depois o pastor Marcelo, e aí a gente finaliza. Palavra final é lembrar dos 2 textos citados aí. Lembre de orar por todos, né? Também pelos teus inimigos, aqueles que você discorda, ore por eles também. E lembre de se submeter às autoridades enquanto elas não ferirem a palavra de Deus. Essas 2 posturas o cristão precisa ter. Lembre que você primeiro é cidadão dos céus, do reino de Deus, e depois dessa terra. Essa aqui vem em segundo lugar, ok? Deus abençoe. Um excelente resto de noite para você aí. Bom descanso. Amém. De minha parte, gratidão a Deus, primeiro de tudo, depois a oportunidade de estarmos aqui, a todas as pessoas que têm nos assistido, né? E já que o pastor Daniel falou sobre a nossa Constituição, que é a Bíblia, né? Eu vou falar um pouquinho e deixo para você a Constituição do nosso país, que elas 2 são muitíssimo importantes para nós. Aquela como cidadãos do céu, essa como cidadãos brasileiros. Verdade. Aqui, na nossa Constituição brasileira, diz que nós temos o poder e o direito de, muitas vezes vai além, vai a obrigação em algumas faixas etárias de votar. Então, que nós possamos saber usar isso com muita seriedade para nós poder escolher os melhores governantes. Governantes não só para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. Nós sabemos, às vezes, só reclamar, mas aquilo que devemos fazer e podemos fazer hoje, talvez a gente não faça. Então, está aí uma boa oportunidade da gente se adentrar um pouco. Por exemplo, eu tenho falado e tenho me adentrado um pouco mais nesse assunto, porque eu tenho filhos e eles estão dentro das escolas. E nas escolas, infelizmente, está totalmente ideológico. Está complicado. Está complicado as escolas, porque os nossos filhos estão sendo formados militantes, militante político, militantes ideológicos. E se o pai, ou a mãe, ou a família não saber contrapor um outro lado, eles vão sair dali daqui um pouquinho militantes, como nós estamos vendo um monte de baderneiro aí, só fazendo fusarca e estragando nossa cidade e lutando por pautas totalmente anticristãs. Então, cabe a você, pai e mãe, eu quero deixar esse alerta. Aprenda um pouco sobre política e ensine o seu filho e a sua filha. Caso contrário, amanhã você vai ter um militante dentro da sua casa. Talvez não por a causa que você gostaria. Martin Luther King Jr. já disse, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, não fique calado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos encerrando, né, o nosso primeiro podcast do Compai, né? É podcast? Como é que não certo sei aí? Se é pod, se é pod. Pod. Eu não posso falar, eu já dei boa noite. Mas tá valendo aí, tá valendo. Eu não posso falar. Né? Eita. Né? Eu diria assim também, sabe, gente? Eu diria assim, busque conhecer mais sobre política, sobre governo. E confronte a politicagem. Levem luz para aqueles que precisam. Se você vê alguém fazendo politicagem, leve luz, leve orientação, confronte. É claro, né, como a orientação do pastor Daniel, com respeito, né, com toda a moderação, sem ofender, sem querer pisar por cima, mas esse assunto ele foi muito patente aqui, o conhecimento, muitos perecem por causa de conhecimento, até Oséias diz, né? E também a questão da politicagem. O problema não tem sido a política em si, mas a politicagem, que tem manchado, né, o sistema de governo, não só da nossa nação, mas também do mundo. Quero agradecer aqui né, a todos que estiveram aqui,
a todos os que estiveram nos assistindo. Que Deus te abençoe, que você possa ter um restante de semana abençoado, amém. Que seja um restante de semana incrível, que você possa crescer, avançar, amém, conquistar aquilo que Deus tem para você conquistar essa semana, amém. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fica aqui então esse primeiro podcast do Conselho de Pastores de Erechim, com Pai. Um grande abraço. Valeu.